Senhor Jesus, queridos irmãos, graças a Deus por mais uma semana de vitórias, por mais uma semana na presença do Senhor Jesus. E nós vamos fazer a nossa última oração desse mês, para que o Senhor opere milagres na sua casa, para que o Senhor retire todo medo, toda opressão, tudo aquilo que traz angústias e desentendimento dentro do seu lar. Nós vamos orar agora, pedindo que o Senhor esteja operando, pedindo que o Senhor esteja trazendo paz, alegria, contentamento dentro da sua casa. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 4, o verso 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de todo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para o seu coração neste dia, meu irmão e minha irmã. Feche os seus olhos agora. Chame a sua família, vamos ter um momento de oração pelo nosso lar, pela nossa casa, para que o Senhor esteja ordenando as milícias celestiais, para que guardem de todo mal, dos males ocultos, daqueles que são enviados pelo inimigo, as flechas malignas de Satanás, sejam neutralizadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus, por tanto e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor sempre está conosco. Ó Deus amado, eu tenho certeza que nesta semana o Senhor deu muitos livramentos para os teus filhos. Louvado seja o teu nome. E agora, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, entra dentro desta casa, repreenda, Pai, todo medo, toda opressão, tudo aquilo, Senhor, que quer trazer, ó Deus, males para este lar, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entra com providências financeiras, Senhor, tira o desentendimento, guarda, Senhor, os corações, guarda da depressão, guarda a mente, guarda, Senhor amado, tira a síndrome do pânico, tira o medo, tira a preocupação, a ansiedade de cada coração, ó Pai. Entra, Senhor amado, nesta casa e opera milagres. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.
algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos. Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo
Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de adoração a Deus e louvor a Deus. Eu quero convidar você para participar. De um culto de louvor e adoração a Deus. E você não vai simplesmente assistir, não, você vai participar. Pegue a sua Bíblia, convide a sua família e vamos participar de um culto de adoração e louvor a Deus. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos, por favor, nós vamos orar. E Deus agora vai falar conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, Santo Deus eterno, revela-nos a Tua palavra pelo poder do Espírito Santo. Fala conosco e opera milagres, opera maravilhas em Cristo Jesus, Pai. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, 15 e 16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quem foi que escreveu o Evangelho de João? O próprio nome o identifica, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, apóstolo do Senhor Jesus. João foi pastor em Éfeso, e João viveu até aproximadamente os 100 anos. E ele escreveu 5 livros. O Evangelho de João, a primeira, segunda epístola de João e também o Apocalipse. Então João foi um homem tremendamente usado por Deus. Eu já falei para você que Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos, para os gentios. E João escreveu para quem? João escreveu para os judeus, para os gregos, para os romanos. João escreveu para todos nós. E perguntaram para João, por que você escreveu o seu evangelho? Olha que interessante, no capítulo 20, no verso 30 e 31, João diz, verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, no capítulo 20, no verso 31, João responde a essa pergunta. Por que você escreveu, João, o Evangelho? Esses 21 capítulos do Evangelho de João? Eu escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, por esse motivo que João escreveu o seu Evangelho. E eu quero desafiar você a estudar o livro de João junto comigo. Vamos estudar o livro de João. No capítulo 1, no verso 14, 15, 16 e 17,
João dá ênfase à graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O que é a graça? É o favor de Deus. É o favor de Deus. O que é a graça? A graça é a nossa dependência inteiramente de Deus. Precisamos aprender a depender da soberania de Deus, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade e a vida vieram por intermédio do Senhor Jesus. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa. Então Moisés, ele estabeleceu a lei, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, é a lei. Agora, interessante que a lei, ela identificava o pecado, ela mostrava o pecado. Agora, este pecado matava. No tempo de Moisés, olha, existem ainda, né? 613 mandamentos. 613 mandamentos. Você teria que guardá-los. Guardar os 613 mandamentos. E o pior, se você pecasse contra um mandamento, você seria culpado dos 613 mandamentos. Então era praticamente impossível guardar toda a lei, humanamente impossível. É por isso que ele fazia um sacrifício de animais. No tabernáculo, os judeus levavam um animal ali para ser imolado e ter o seu sangue aspergido, e a pessoa tinha os seus pecados cobertos. Tinha os seus pecados perdoados através do sangue daquele animal. Aí o escritor de Hebreus, no capítulo 9, capítulo 8, 9 e 10, mostra que não há mais necessidade de imolar, de sacrificar animais, porque Jesus foi levado na cruz como um cordeiro mudo. Isaías capítulo 53 diz isso. Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si de uma vez por todas os nossos pecados. Aqui no capítulo 1 de João, no verso 29, e João viu Jesus que vinha para ele. E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele, através da sua graça gloriosa, maravilhosa, ele perdoa os nossos pecados, ele limpa os nossos pecados. Eu vi um escrito agora interessante, me parece que foi Spurgeon que falou, nós não estávamos no jardim do Éden quando Adão pecou. Nós não estávamos. Mas o pecado de Adão foi imputado até nós. Interessante, olha. O pecado de Adão. Herdamos as consequências do pecado de Adão. Nós também não estávamos no Calvário. Nós também não estávamos na cruz. Não. Quem estava na cruz era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava na cruz, perdoando os nossos pecados. Olha que interessante. Nós não estávamos no Éden com Adão, mas imputamos, levamos sobre nós a consequência do seu pecado. Agora nós também não estávamos na cruz, mas Jesus foi pregado na cruz no nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados, redimidos, lavados, purificados, perdoados, justificados dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então a lei veio por intermédio de Moisés,
mas a graça e a verdade veio através do Senhor Jesus. E eu tenho umas características aqui interessantes que eu quero mostrar para você a diferença entre a lei e a graça. Entre a lei e a graça. Interessante, olha. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus. A natureza de Adão, o velho homem, foi imputada em nós. Agora, na graça, a natureza do Senhor Jesus, a nova criatura, foi também imputada em nós. Olha aqui que interessante. Em Adão, nós fomos imperfeitos. Pecamos junto com Adão. Imperfeitos, Hebreus 7,19, agora em Cristo Jesus, o homem perfeito, perdoado, redimido pelo poder do sangue do Senhor Jesus, perdoado. Romanos 3,23, na lei de Moisés o pecado era imputado a nós, era imputado, agora na graça, sem pecado. Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que interessante. Na lei, cerimônias judaicas. Imolar animais, sacrificar animais. Agora, em Cristo Jesus, nós vivemos pela fé. Romanos capítulo 3, verso 28, vivemos pela fé. Quer ver que interessante? Na lei, nós éramos carnais, dominados pela carne. Romanos capítulo 8, verso 5, 6, 7. Agora, em Cristo Jesus, na graça do Senhor Jesus, nós vivemos em espírito. Olha que diferença crucial, coisa gloriosa. Na lei, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Agora em Cristo Jesus, nós somos vivificados. Efésios capítulo 2, verso 1. Somos vivificados em Cristo Jesus. Agora, a condenação. A lei nos condenava. Agora, através da graça do Senhor Jesus, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coisa gloriosa, meu amado irmão, coisa gloriosa. A diferença entre a lei e a graça. Infelizmente tem gente hoje que quer ainda viver pela lei. Olha aqui, que absurdo. Tem gente hoje que diz que nós precisamos guardar a lei de Moisés. Se nós guardarmos a lei de Moisés, nós anulamos a graça. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça veio por intermédio do Senhor Jesus. O que você quer? Lei ou graça? É óbvio que nós queremos a graça. Olha, presta atenção aqui em Gálatas capítulo 4. Eu quero que você leia comigo. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler a Bíblia. Gálatas capítulo 4, verso 4. Os Gálatas queriam guardar a lei. Tinha ensinos na Galácia que para que os galácios fossem salvos, os gálatas pudessem ser salvos, eles tinham que crer em Jesus. Mas tinham também que guardar a lei. É por isso que Paulo escreveu essa epístola tão importante. Agora o verso 4, capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para remir, para resgatar os que estavam
debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui no verso 7, a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros. Assim já não mais sois servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Está entendendo? Não estamos debaixo mais da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Tem gente hoje ainda que insiste em guardar a lei. Tem gente hoje que insiste que nós temos que guardar a lei. Tem gente hoje que diz assim, olha, Jesus salva. Jesus salva, mas você tem que guardar o sábado. Jesus salva, olha, mas você tem que guardar o sábado. Mas peraí, Jesus é suficiente para salvar? Ele precisa do sábado para concluir essa salvação? Aí as pessoas dizem, essas igrejas dizem, não, Jesus salva, Jesus é o nosso Salvador, mas você tem que guardar o sábado, ou você tem que guardar o domingo, ou você tem que guardar dias, ou você tem que fazer um cerimonial. Muitas igrejas hoje estão voltando para a maldição da lei. Misericórdia! Estão voltando para a maldição da lei. Jesus, ele veio para nos resgatar da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Maldito todo aquele que fosse pregado na cruz. Jesus foi pregado na cruz para que nos resgatasse da maldição da lei. Tem gente hoje ainda que constrói arcas, entra com uma arca na igreja, adora uma arca. Misericórdia, misericórdia. Tem gente hoje que constrói a arca, constrói um tabernáculo. A Bíblia nos diz que hoje você e eu, nós somos templos de Deus, moradas de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, verso 18, 19, nós somos morada de Deus. Tem gente hoje que usa adereços na cabeça, no ombro, e as pessoas ficam olhando e ficam impressionadas. Tem líderes hoje que deixam a barba crescer, não tem problema você ter barba, mas aquela barba ali, agora eu sou sacerdote de Moisés, né? Sou sacerdote de Moisés, da lei. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos sacerdotes através de Cristo Jesus, através da graça do Senhor Jesus. Somos sacerdotes, nação eleita, o povo escolhido. Eu não preciso mais usar vestimentas sacerdotais, colocar um quipá na cabeça, colocar uma roupa no ombro, um talit, aquela que fica no ombro, para impressionar. Aí as pessoas olham e ficam impressionadas. Aí eles entram com a arca na igreja. Pessoas vestidas de sacerdotes. Olha que absurdo. Vestidas de sacerdotes. Entram com a arca. E todo mundo adora a arca. E ignoram a presença do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10. Eu queria que você lesse comigo aqui, ó. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O apóstolo Paulo diz assim, verso 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá.
Mas a justiça que é pela fé diz: não diga no teu coração quem subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta verdade. O fim da lei é Cristo. Jesus cumpriu a lei por nós na cruz do Calvário. Tirou de sobre nós toda e qualquer maldição. O propósito da lei era matar, identificar o pecado, matar, destruir. Agora, a graça veio por intermédio do Senhor Jesus. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. É a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Está entendendo? Está entendendo que nós precisamos viver através da graça? Nós não podemos deixar de ler Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu não preciso fazer sacrifícios para ser salvo. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus revelado em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício absoluto, total. Não ficou faltando nada para Jesus fazer. Ele pagou o preço completo, total. Se esvaiu em sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não posso praticar obras para ser salvo. Não. Hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Agora o verso 10, Paulo conclui. Agora presta atenção. As obras evidenciam a graça de Deus na minha vida. Tem muita gente que lê o verso 8 e o verso 9. Tem muita gente. Tem muita gente. Sois salvos pela graça através da fé, que é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então tem gente que só lê o verso 8 e o verso 9. Agora o verso 10 diz, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você que é salvo pela graça, você não pode ser um inútil. Não. Eu sou salvo pela graça, pastor, eu não preciso fazer nada. Precisa. Você precisa evidenciar a graça de Deus na sua vida. Como que nós evidenciamos a nossa salvação? Praticando boas obras, andando em boas obras, investindo no reino de Deus, investindo o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso dinheiro. Eu tenho que produzir frutos para a glória de Deus. João capítulo 15, a partir do verso 1. João capítulo 15. A vara que não produz fruto é cortada, é lançada fora e vai secar e vai ser lançada no fogo. Palavras do Senhor Jesus. A vara que está ligada à videira, ela produz frutos e Jesus a limpa para que produza ainda mais fruto. Está entendendo? Você não pode ser um inútil no reino de Deus. Você não pode ser uma inútil no reino de Deus. Não. Você tem que produzir frutos para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender esta verdade. A graça do Senhor Jesus é sobre as nossas vidas.
A graça do Senhor Jesus é sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Então, evidencie esta graça. Evidencie esta graça. Evidencie esta graça. Evidencie esta graça. Não seja um inútil. Meu Deus, não seja um inútil. Paulo escrevendo a Filemon, só tem um capítulo lá pertinho de Tito, Filemon. Paulo ali fala do Onésimo que fugiu do seu Senhor, e a palavra Onésimo significa útil. Mas ele passou a ser inútil. Aí Paulo fala para Filemon, ou Filemon, agora Onésimo, que ele vai honrar o seu nome. Ele vai honrar o seu nome. Ele era inútil, mas agora ele é útil. Ele é útil para você, Filemon. Ele é útil para mim. Ele é útil para o reino de Deus. Tiago, capítulo 2, explica bem claro isso aí. Tiago, capítulo 2, explica bem claro, bem simples. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Evidencie a sua fé. Evidencie a sua fé. Adore a Deus em espírito e em verdade. Glorifique a Deus com aquilo que você é, com aquilo que você faz, com aquilo que você tem. Invista no reino de Deus. Ah, pastor, eu sou contra o dízimo. Olha, eu não gosto da palavrinha dízimo. Ah, se você não gosta da palavra dízimo, use qualquer outra palavra que você quiser. O que você não pode é dar essa desculpa fajuta, furada, e falar, eu sou contra dízimo, viu, pastor? E você ser um inútil. Esconder atrás do... Olha, que coisa absurda. Que coisa absurda. Coisa absurda. Então, olha, não esconda atrás dessa sua ignorância com relação ao reino de Deus. Não. Contribua com o reino de Deus. Dê o nome que você quiser. Dê o nome que você quiser. Apocalipse capítulo 20. A Bíblia diz que vai ter 2 livros lá no céu. O livro da vida e o livro das obras. O seu nome está escrito no livro da vida e tem que estar escrito também no livro das obras. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Abra sua Bíblia comigo aí, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi o grande trono branco, e Deus assentado sobre este trono, e da presença fugiu a terra e o céu, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Meu irmão e minha irmã, não seja um inútil no reino de Deus, não. Não seja um imprestável no reino de Deus, não. Pelo amor de Deus, conscientize-se desta verdade. A graça de Deus é sobre a sua vida. A graça de Deus é sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Então, evidencie esta graça. Evidencie esta graça. Evidencie esta graça. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Leia os 3 versos, olha. Não leia só o verso 8 e o 9. Leia o 10 também. Leia o 10 também. Você sabe que o livro de João tem 8 milagres. O livro de João tem 8 milagres. Vamos lembrar dos 8 milagres? Vamos ver se nós conseguimos lembrar? O Evangelho de João é o que menos fala em milagres. Mas tem milagres importantes. Qual que é o primeiro milagre? Capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. Depois o capítulo 4. Jesus cura
o filho de um oficial do rei, capítulo 4, a partir do verso 43. E depois o capítulo 5, lembra do capítulo 5? Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Lembra? Capítulo 6, o que Jesus faz no capítulo 6? Multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta aproximadamente 15 mil pessoas. Ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas, lembra? Pedro foi convidado por Jesus, Pedro também andou sobre as águas. Qual outro milagre? No capítulo 9 de João, Jesus curou um cego de nascença. Jesus curou um cego. E qual o grande milagre do Evangelho de João? Qual que é o grande milagre? João capítulo 11. O que está escrito em João capítulo 11? A ressurreição de Lázaro. Qual que é o último milagre? João capítulo 21. A pesca maravilhosa. Os discípulos tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. E depois, sobre a palavra do Senhor Jesus, lançaram as redes e as redes se encheram de peixes. Todos estes milagres é para manifestar a graça do Senhor Jesus, é manifestar o amor de Deus, o favor de Deus. Eu quero me ater com você aqui no capítulo 2. No capítulo 2, Jesus foi em uma festa de casamento. Foi numa festa de casamento. E naquela época, o povo bebia vinho, e de repente o vinho acabou. Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. A festa ia ficar comprometida e não haveria vinho, o vinho havia acabado. E a mãe de Jesus falou com Jesus: Jesus, olha, acabou o vinho. E depois Maria falou: olha, fazem tudo o que ele vos disser. Aí encheram as talhas, encheram de água estas talhas. 6 talhas. 6 tonéis. Encheram de água. E Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram a água feita em vinho. E o mestre-sala provou do vinho. E ele disse: olha, você guardou o melhor vinho. O melhor vinho. Verso 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus milagres. Aí alguém até fala, né? Olha, eu vou encher a cara de vinho, vou beber vinho, porque Jesus transformou água em vinho. Eu também vou beber vinho, Mas eu quero um vinho feito igual Jesus fez. Um vinho feito de água. Você está entendendo? Se você me apresentar um milagre e transformar água em vinho, eu vou beber também. Tem muita gente hoje que é dominado pelo alcoolismo. Dominados por bebida forte. E a bebida, o alcoolismo afeta a mente, afeta o comportamento. Produz desequilíbrio emocional. Então você que está me ouvindo agora, pare de beber. Se você bebe bebida alcoólica, o seu comportamento é mudado, você sabe disso. O bêbado, ele tem 3 fases. Preste atenção. Pessoas que se alcoolizam têm 3 fases. A primeira fase é a fase da brincadeira. Faz muita graça e brinca e fica um bobo alegre e começa a fazer graça e começa, olha, aquela alegria, uma alegria às vezes idiota.
começa a fazer idiotices, brincar com todo mundo, e às vezes umas brincadeiras que causam prejuízos. Dizem que é a fase do macaco. O macaquinho gosta de fazer graça, fazer ali, brincadeiras. Agora depois tem a fase do leão. A fase do leão é confusão, é briga. É quantas mortes o alcoolismo já causou. Quantas encrencas na família, quantas brigas. Festa que tem bebida alcoólica, normalmente acaba em encrenca. De repente alguém fica valente, quer bater em todo mundo, vira um leão. Depois tem a fase do porco. Misericórdia. A fase do porco faz xixi nas calças, vomita para todo lado. Meu Jesus, olha, suja a roupa, olha, fica fedido, é a fase do porco. Misericórdia. Misericórdia. A ênfase aqui de João capítulo 2 é a presença de Jesus nesta família que estava nascendo. Eu quero desafiar você a ter Jesus na sua família, a ter Jesus na sua casa. Eu quero convidar você a ter Jesus na sua casa, para que a sua família seja uma festa. Onde Jesus está, o Espírito Santo faz uma festa de alegria, mas alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos no Senhor Jesus. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, verso 4. A sua vida hoje está triste? O seu coração hoje está triste? Preocupado? Com medo? A sua família hoje tem um desequilíbrio muito grande. A sua família não se entende. Há guerras na família. Há guerras. Há confusões na sua família. Será que a sua casa, você demora a ir para casa, igual aquele empresário que à meia-noite, 1h da manhã, estava no supermercado fazendo compra? Aí depois alguém perguntou para mim, mas por que o senhor vem aqui no supermercado a este horário? À meia-noite, 1h da manhã. Eu falei, eu preciso chegar em casa quando todos estiverem dormindo. Aí eu fico bem. Eu sou o primeiro a levantar na minha casa. Quando eu saio, estão todos dormindo. Porque na minha casa é uma verdadeira guerra. A minha esposa é uma verdadeira guerra. Os meus filhos, uma verdadeira guerra. Eu não tenho paz na minha casa, não tenho sossego na minha casa. Meu irmão, minha irmã, convide Jesus para entrar na sua casa. E Jesus entrando na sua casa, a graça do Senhor Jesus vai vir junto. A graça do Senhor Jesus, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O mestre Sala falou aqui, o segundo vinho é melhor. O primeiro Adão é morte, é pecado, é tristeza. Agora o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, é a graça de Deus, é salvação, é alegria. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Dê primazia para Jesus na sua casa, na sua família. Aí a graça de Deus vai se manifestar na sua família. O Senhor Jesus faz cessar as guerras. Salmo 46, verso 9. O Senhor faz cessar a guerra. Chega de guerra. Chega. Convida agora Jesus para entrar na sua casa. E a graça de Deus vai se manifestar na sua casa, na sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão pelo Teu amor, pela Tua bondade e benignidade. Aceita a nossa gratidão, Pai, pela Tua graça maravilhosa revelada em Cristo Jesus. Manifesta agora, Pai, a Tua graça no coração do Teu filho, da Tua filha.
Manifesta agora a tua graça nesta família. Meu Deus, em Cristo Jesus, faz cessar agora as guerras, as confusões. Jesus amado, eu profetizo agora a paz do Senhor Jesus neste coração, a graça do Senhor Jesus nesta família. Jesus amado, entra agora nesta casa, entra agora neste lar e faz cessar a guerra, faz cessar o pecado. Manifesta agora a tua graça, manifesta agora o teu amor, manifesta agora os milagres do Senhor nesta família, Pai. Em Cristo Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.